Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. Sejam todos muito bem-vindos, São Paulinos, São Paulinas e torcedores de outros clubes. Vamos falar aqui, o Casares fala de Antony, Casemiro. Qual a possibilidade desses caras vestirem hoje a camisa do São Paulo, voltarem para o São Paulo aí num possível, né, um futuro próximo? Vamos falar disso aqui, porque o Casares falou ontem, inclusive no Metrópolis aí, sobre essas possibilidades, tá? Mas hoje tem estreia do Rames Rodrigues em 2024, jogador que deve começar jogando contra a Inter de Limeira. Tem mudança no esquema tático aí do Carpini. Tem a volta do Arboleda, que o São Paulo conseguiu aí adiar. Olha só, a diretoria de São Paulo adiando aí, né? Entrando nos bastidores e conseguindo adiar o julgamento do Arboleda. O lateral esquerdo, galera, lateral esquerdo do São Paulo está bem próximo. Vou te trazer aqui a informação aqui real sobre o lateral esquerdo do São Paulo. E o atacante, né? Por que ninguém está falando mais nada aí do André Silva, tá? Vamos falar aqui também um pouquinho disso aí, vou esclarecer para vocês, beleza? Então já te faço aquele convite aqui inicial, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, assine aí o sininho, não esqueça de ativar o sininho das notificações para você receber os nossos conteúdos, beleza, galera? Hoje tem jogo, gente, mas queria fazer aqui para vocês aqui não uma declaração, né? Mas um apoio, logicamente, que eu creio que o torcedor do São Paulo tem que sempre apoiar o time, independentemente de quem joga. E hoje o Ramos Rodrigues ele deve entrar em campo ou como titular ou no segundo tempo. Se fosse por mim, quero saber de você e também da sua opinião. Se fosse por mim, galera, eu já iria com ele de titular. Ah, mas o Ramos Rodrigues está fora de ritmo. Mas quem que está com ritmo no São Paulo nesse começo de temporada? Convenhamos, né? Quem está jogando bem? Por que eu iria já de Ramos Rodrigues? Porque ele é o craque, ele é o cara que a gente está esperando mudar esse meio campo de São Paulo. Ele é o cara que foi contratado para isso, para mudar o São Paulo de patamar. E aí a reflexão que eu faço é o seguinte, pô, a gente apoia Rato, a gente apoia Alisson, a gente apoia Nestor, a gente apoia Luciano, a gente apoiou Nicão agora na volta dele, todo mundo torcendo para que o Nicão jogasse bola, gente. Correto? Eu sei que alguns desses jogadores, sim, foram importantes ano passado, mas hoje mesmo no Campeonato Paulista, em 10 jogos, ninguém está jogando bem, vamos ser sinceros. E por que não iríamos apoiar o Ramos Rodrigues? Eu sei que o Ramos ele teve diversas lesões na carreira, mas hoje ele está no São Paulo. E o que está dizendo lá hoje, que está sendo falado, é que ele está recuperado, que ele vem treinando muito bem. Que não vou entrar mais no mérito, porque quis ficar, porque pediu para sair. A verdade é o seguinte, hoje ele é jogador do São Paulo e ele é importante nesse time. Por quê? Volto a repetir, olha os jogadores que nós apoiamos, tecnicamente, vamos ser sinceros, alguns aí não limpam a chuteira do Ramos Rodrigues. O que esse cara fez e o que ele pode fazer pelo São Paulo ainda. Agora, mas o esquema tem que ter o Rato na direita, tem que ser quem na esquerda. Então nós temos que jogar só em função do Elton Rato, só em função do Michel Araújo, em função do Nestor, em função do Alisson. A gente não pode mudar o sistema de jogo, é isso que eu falo. A pergunta e a minha reclamação por ele não jogar é isso. Então a gente vai ter que viver sempre jogando só com esse mesmo esquema. Rato de um lado, o Nestor de outro, o Alisson ali de segundo volante. Por que não pode ter um sistema diferente? E aí eu não falo nem, gente, não é fazer esquema para o Ramos Rodrigues jogar, tá, galera? O meu pensamento é fazer esquema para o São Paulo melhorar. Esse São Paulo não está jogando nada, absolutamente nada. É culpa do treinador. Vamos ser. Quando se fala, é culpa do treinador, não acho só que é culpa do treinador, eu falo sempre isso nas lives. Para mim, é uma junção de fatores: tem diretoria, quem contratou, tem os jogadores que tem que jogar e fazer o gol e não podem falhar ali individualmente. Vem uma bola aérea, todo jogo São Paulo toma gol de bola aérea, e também tem o treinador que treina, logicamente. São a junção de fatores. A gente está aqui para torcer pela melhora do São Paulo. Faça uma reflexão, galera. Mesmo que você não goste do Ramos Rodrigues, ou você também se decepcionou, assim como eu, desde quando ele chegou, porque a gente esperava mais. Então, se chegar no São Paulo, o Arrascaeta, um exemplo, tá? O Arrascaeta, o Ganso, sei lá, o Everton Ribeiro, um exemplo, tá? O Renato Augusto, quem mais? O Veiga, jogadores assim que jogam diferente, que cadenciam mais o jogo. O Rojas lá, que joga no Corinthians, uma esquerda, que
que inclusive a torcida de São Paulo, antes de chegar no Corinthians, né, clamava pela chegada do Rojas no São Paulo. Então, esses caras não podem jogar no São Paulo, porque o Wellington Rato joga. Eu não estou diminuindo aqui, tá, a importância do Rato, que eu acho importante nesse esquema de 4-2-3-1. Mas se a gente não mudar, a gente também, de repente, não melhora. Então, esses caras aí que eu citei, eles não podem jogar no São Paulo. Por quê? Ah, eles não têm intensidade. Então, gente, nós nunca poderemos mudar, então. Vamos viver sempre em função só de um esquema. E aí, o que eu acho é o seguinte: não é fazer esquema para o Ramos Rodrigues. Como eu falei, o esquema é para o São Paulo. E dentro desse São Paulo novo, cabe o Ramos Rodrigues, galera. Por que não? A gente quer ver os melhores jogando. E ele pode jogar com o Caleri, ele pode jogar com o Lucas. A gente estava jogando com o Nicão aí, esses dias, ele torcendo muito pro Nicão, entre outros, como eu falei para vocês, como eu citei aqui, né? Então, eu penso que hoje é a grande oportunidade para ele dar a volta por cima, inclusive, e ele é diferenciado, um cara que chama a atenção por onde passa, e dentro de campo só vai caber a ele dar a volta por cima e jogar futebol. Eu estarei torcendo demais para que o Ramos Rodrigues, pode ter certeza que eu vou torcer muito mais pelo Ramos do que pelo próprio Nicão. Vou torcer muito mais pelo Ramos Rodrigues do que pelo Wellington Rato. Por quê? É mais técnica, é mais futebol. É mais fácil ele decidir um jogo do que o esforçado Wellington Rato, como eu já falei. Não diminui jamais. Eu acho o Rato muito importante nesse esquema 4-2-3-1. Mas é o único esquema que ele funciona. Então, se a gente manter sempre esse esquema, a gente não vai poder ver outros jogadores, então, no São Paulo, com um pouco mais de técnica. Ah, o jogador um pouco mais lento. Não pode, porque tem que jogar naquele esquema. Então, hoje, o quê? Se faz um esquema para os esforçados. Poxa, o Juan, a gente apoiando. Olha o Wellington, quanto tempo aí que a gente está apoiando o Wellington, o Wellington não acerta um cruzamento, gente. É hora da gente refletir um pouquinho. É lógico. E detalhe importante que eu acho, tá, gente? Aqui eu estou dando a minha opinião, gostaria da sua. Ah, se caso ele vai jogar contra a Inter de Limeira, o Ramos Rodrigues não vai bem. Aí não adianta todo mundo ver depois, aí, tá vendo? Não adianta, o cara não serve mais, é ex-jogador, o cara tá acabado, o cara não acerta um passe, o cara não acerta o chute. Não adianta. É o momento de torcer e ter um pouco de paciência. Por quê? Ele tá fora de ritmo, ainda não tem o ritmo de jogo desses mesmos aí, que estão jogando desde o começo do ano, correto? Então não adianta vir cobrar ele, como cobrar o Lucas, como cobrar o Rato, como cobrar o Alisson, o Pablo Maia, Michel Araújo, o Ferreira, o Eric. Não adianta. Não pode nem fazer essa comparação. E aí tem que dar ritmo de jogo para ele melhorar e para ele chegar no mesmo patamar físico desses outros jogadores. Então, não adianta, se caso ele não jogar bem, depois a gente chegar aqui, né, apunhalando e criticando e xingando. A verdade é o seguinte: a gente tem paciência com muitos jogadores fracos tecnicamente no São Paulo, não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem muito bem. Então, por que não ter um pouco de paciência com o jogador que ficou? Como eu falei para vocês, não vamos discutir aqui porque ficou, porque pediu para sair, mas a verdade é que ficou e é jogador do São Paulo. O que a gente precisa ter agora é um entendimento que ele pode melhorar e ele pode contribuir. A gente torcer contra o Rames é torcer contra o São Paulo. Então a gente torce para o Rames, torce para o São Paulo e torcer para que dê certo as coisas. Eu prefiro torcer para o Rames, como falei para vocês, tá? Do que torcer para o Nicão. Eu prefiro torcer para o Ramos Rodrigues do que torcer para o Nicão. Lógico, se o Nicão jogava, torcer para ele também, mas eu prefiro o Ramos em campo do que o Nicão. Olha uma provável escalação, galera. Nesse esquema aqui, ó, com três volantes, tá? E o Bobadilha mais avançado, inclusive. Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa, Wellington, Pablo Maia, Alisson, Bobadilha, Ramos Rodrigues, Lucas e Caleri. Por que eu coloquei essa formação aqui? Pode ser uma formação diferente. Eu coloquei essa formação porque o próprio Carpini, né, no programa de TV, ele desenhou essa formação com o Ramos Rodrigues. Então, nada melhor do que a escalação do próprio Carpini, tá? Galera, deixa o like aí, vamos falar agora aqui de reforços, possíveis reforços, inclusive, tá? Ó, o menino aí, o lateral esquerdo, tão falado no São Paulo, que tem muita gente dizendo que seria, pode ser o Abner, pode ser o Marlon. A verdade é que ninguém sabe, tá, galera? A verdade é que nesse momento não tem um nome revelado. Mas informação que eu trouxe aqui, ó, do blog do São Paulo, que vocês conhecem bem, né? Do Alexandre Zanqueto, o conhecido Alexandre Zanqueto. Ele disse que é o seguinte, ó. Um deles deve ser para agora e o outro para o meio do ano, dois laterais, tá?
uma blindagem a mais, até para o caso do Wellington querer sair. O nome que temos conhecimento é brasileiro, e a maioria dos comentários sobre ele nas redes sociais é positivo, tá? Mas o negócio não está simples. E a gente sabe que o negócio lá do Marlon com o Cruzeiro ainda não revelou, não renovou, também não está simples. E o negócio lá do Abner também, que joga lá no Betis, não está simples também. Eu sei, aqui a gente está falando aqui de suposições, tá? São especulações. Quando cita um nome, assim, um jogador que a torcida muito quer e a torcida está pedindo e a maioria dos comentários é positivo, eu vejo esses dois nomes. E também tem o Alexandre, que joga na Juventus, bem verdade, mas ninguém sabe quem que é. Agora, não vejo outro lateral aqui, por exemplo, brasileiro, a torcida falando tão bem de outros laterais, a não ser esses, tá? Nesse momento, o que as redes sociais clamam é o quê? É o Marlon e o Abner. Se vier o outro, desconheço. Mas, enfim, vamos aguardar, porque na próxima semana deve ter agora novidades, porque as inscrições se encerram, tá? Se encerram dia 7 agora de março, e o São Paulo quer apressar já essa semana, tá? E o atacante, o André Silva, galera, quietou por quê? Porque o São Paulo já contratou, galera. Agora só vai esperar passar o jogo contra a Inter de Limeira, de repente até ali no jogo contra o Palmeiras, para o São Paulo anunciar o André Silva. Ontem, né, eles tiveram a reunião, aí não se fala mais nada. Se tivesse errado, se tivesse dado errado, já teria sido noticiado. Só pensa nisso, ó, São Paulo não deu certo, a reunião, tal, São Paulo desistiu. Não, tá tudo quietinho, porque o negócio está sacramentado. O André Silva, novo atacante para jogar no São Paulo também. Deixa aí seu like, vamos falar agora de Casemiro, galera. Olha só, hein? O presidente do São Paulo, Casares, aí, o Metrópolis, né, que inclusive cobre o São Paulo no Campeonato Paulista, com quase 2 milhões lá de inscritos. O Metrópolis entrevistou ele ontem, né, ao vivo, ali, uma live, e ele falou sobre a possibilidade do Casemiro retornar ao São Paulo. E o Casares, você sabe, né, sempre com aquela fala política, ele fala isso para todos. É a mesma coisa que a mesma fala que ele falou do Lucas, quando perguntava do Lucas retornar, ele disse também do Casemiro. Olha, o Casemiro hoje está bem, está na Europa, é um jogador que a gente sempre conversa, é um amigo, né? Aquela coisa toda, revelado em São Paulo, tem um carinho grande pelo São Paulo, mas hoje não tem nada com o Casemiro. Hoje é muito difícil trazer o Casemiro, mas o futebol também é dinâmico, né? Amanhã a gente não sabe o que acontece e tal, mas o São Paulo está sempre ativo no mercado e estará sempre de portas abertas, né, para os grandes jogadores do futebol mundial. Assim como o São Paulo trouxe Lucas, trouxe Rames, que ninguém acreditava, outros jogadores podem chegar um dia, mas hoje não tem nada com o Casemiro, muito menos com o Antony, enfim. É porque se repercute muito aí nas redes sociais. Inclusive, tem gente dizendo, né, que o Casemiro vai chegar no São Paulo para jogar Libertadores. E ali a gente pôde ver bem aí, né, galera, na entrevista dele aí que não. Então tá, o São Paulo não tem nada com o Casemiro. Eu tô falando é a primeira vez que realmente eu falo de Casemiro no São Paulo. Por quê? Porque nunca tinha se falado, a diretoria nunca tinha falado nisso. O que a gente tinha ouvido era só especulações. E a diretoria falou, o presidente falou, então a gente está trazendo a informação para vocês, como muitos, às vezes, canais aí cravando que o Casemiro vem para o São Paulo, é do São Paulo. Não, não tem nada de Casemiro no São Paulo, mas o presidente deixou aí a possibilidade futura aí para o retorno aí, quem sabe, de mais um grande jogador para o São Paulo. Arboleda, galera! Inclusive, deixa seu like aí, tamo junto, não esqueça de se inscrever no canal. Arboleda vai para o jogo. Olha, gente, é uma coisa estranha, tenebrosa, né? Esse julgamento do Arboleda, na minha opinião, não deveria nem acontecer, porque aquilo nem foi falta, o cara nem mereceu ser expulso, não, mas tem um julgamento. O cara já cumpriu uma partida contra o Guarani, ele pode pegar mais 3 partidas ainda de suspensão por agressão. Meu Deus do céu, olha o que colocaram na súmula. Mas é bem verdade que ontem o São Paulo conseguiu aí adiar o julgamento dele, então, né, o Arboleda vai para o jogo hoje, tá? Contra a Inter de Limeira. O jogo vai acontecer em Brasília, no Mané Garrincha, às 9h30 da noite, beleza, gente? Ó, e só lembrando, vamos torcer, galera. Vamos torcer pro Ramos, torcer pro Nicão, torcer pro Alisson, pro Rato, pro Michel Araújo, pro Lucas, pro Caleri, enfim, para todos, pro Wellington, pro Igor Vinícius. Vamos torcer pro São Paulo, independente de quem jogar. Quem está representando a camisa é o São Paulo Futebol Clube.
E quando a gente torce para os jogadores, nós estaremos torcendo para o São Paulo. É lógico, passado isso depois, o que a gente pode debater, que nós teremos aqui pré-jogo, pós-jogo, é exatamente como eles jogaram. Vamos ver, aí a gente repercute o que os caras jogaram, se jogaram bem, se não jogaram, se pode evoluir. Agora, antes, não dá para a gente ficar criticando sem o cara ter entrado em campo. Vamos aguardar. 2024, tá aí. A estreia do Ramos Rodrigues. Eu, com certeza, estarei torcendo para o Ramos e para o São Paulo e para quem mais entrar. Beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Aí sim você ajuda no canal do Big Tricolor. Abraço a todos. Hoje tem live, tá? Às 18h30. Se não chegar a notificação para você, é só você digitar Big Tricolor, vai lá em direto, né, em lives, e aí a gente vai entrar ao vivo a partir das 18h30. Então, abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima. Vamos, São Paulo.